Bem, lição número 5, a parte de quarta-feira, falando sobre as desculpas que as pessoas podem dar para não assim executar, não cooperar na missão divina de salvação. Um desses motivos é, por exemplo, os conflitos que as pessoas podem causar. Quando avaliamos a mente de Deus com a nossa mente finita, nós podemos assim causar alguns problemas nessa comparação. Isso não se refere apenas aos seres humanos. Até anjos como Lúcifer podem errar nessa avaliação. Quando Lúcifer se rebelou contra Deus, ele com certeza fez essa avaliação de que Deus não o destruiria, porque senão as suas teses sobre um Deus arbitrário estariam com certeza sendo confirmadas. Então Lúcifer tinha certeza que Deus não o destruiria, por isso ele se rebelou. Com Caim aconteceu o mesmo. Quando Deus perguntou: Caim, onde está o seu irmão? Ele, de forma ousada e desbocada, disse para Deus: eu não sou babado, meu irmão. Então Deus teve que dizer para Caim as consequências da sua atitude. Se nós olharmos para as situações da vida, vamos entender que nem sempre nós estamos certos quando tentamos avaliar a mente de Deus, suas atitudes, seus sentimentos com os nossos sentimentos. Por isso que quando Jonas conversou com Deus, ele avaliou assim a mente de Deus, avaliou as intenções divinas por suas próprias intenções. Ele então disse: é por isso que quando eu estava em minha terra, eu avaliei essa situação. O Senhor é um Deus bondoso e com certeza o Senhor iria perdoar esse povo. Por isso eu não quis vir para cá, eu me animei a fugir para Tarsis, porque eu sabia que o Senhor ia perdoar. Em outras palavras, eu vim aqui perder meu tempo, porque eu sabia que o Senhor ia perdoar esse povo, porque o Senhor é muito bonzinho. Jonas, ele criou, na verdade, desculpas através de um conflito que ele causou com Deus. A pergunta número 4 tem o seguinte enunciado: lendo sobre o ressentimento de Jonas, a raiva que ele tinha contra o povo de Nínive, qual era o problema desse profeta? Ao lermos sobre o ressentimento dele, a zanga, a ira dele, quando ele percebeu que Deus ia perdoar os habitantes de Nínive, qual era o problema de Jonas? Por que ele se sentiu dessa forma? Um homem que era o mensageiro de Deus, mensageiro da salvação. É lógico que ele anunciava juízos também, mas era uma pessoa que tinha que ter justamente a mente de Deus, já que ele trabalhava para Deus. Por que ele se sentiu dessa forma? O livro de Jonas, no capítulo 4, verso 1, diz assim: mas depois disso, Jonas se desagradou extremamente ao ver que Deus perdoara o povo, e ele ficou muito irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso? Não foi essa a minha palavra, estando eu ainda na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo para Tarsis, pois eu sabia que o Senhor é Deus compassivo, misericordioso e grande em benignidade, e que o Senhor se arrepende do mal que o Senhor disse que ia fazer, dos juízos. Por isso eu fugi, por isso eu peço ao Senhor: por favor, Senhor, tira a minha vida, porque me é melhor morrer do que viver. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ali diante dela, no oriente dela, fez uma cabana e sentou-se debaixo da cabana à sombra para ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira para que fizesse sombra sobre a cabeça de Jonas, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira que lhe causava uma sombra abençoada. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, de maneira que o verme feriu a aboboreira e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento quente oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse o Senhor Deus a Jonas: fazes bem em que te ires assim por causa de uma aboboreira? E ele lhe respondeu para o Senhor Deus: faço bem, que eu me revolte até a morte por causa da aboboreira. Então disse o Senhor: tiveste compaixão de uma aboboreira
que você não teve nenhum trabalho, nem para fazê-la crescer, nem para fazê-la perecer. Você está com dó da aboboreira e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão ali mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Você acha que eu não devo ter compaixão deles? Então, para a pergunta, ao ler o ressentimento de Jonas sobre a atitude de Deus perdoar os habitantes de Nínive, qual era o problema do profeta Jonas? Resposta: Jonas tinha ódio no coração, ele tinha amargura, ele queria ver Deus assim executando juízos contra Nínive, como fez com Sodoma e Gomorra. Se Deus fizesse isso, Jonas seria valorizado na sua missão. Interessante. Ele queria que Deus executasse um juízo contra a cidade. E quando Deus perdoou a cidade, ele pediu para Deus: me mata, Senhor. Ou seja, Jonas criou um conflito. Ele sabia que Deus não ia matá-lo. Mas ele fez isso como se fosse um menino mimado. Ou seja, uma criança mimada. Senhor, me mata. Porque é melhor que eu morra do que eu ver o que vai acontecer. É por isso que eu não quis vir para cá. Porque eu sabia que o Senhor ia perdoar esse povo. Eu vim perder meu tempo. Olha como Jonas era desbocado. E Deus disse: é razoável o teu ressentimento, Jonas? Você acha que você tem razão do que você está fazendo? E ele foi boca dura. Ele disse: eu tenho razão até a morte. Me mata logo uma vez, porque eu não quero ver o que vai acontecer. Jonas se achava um pregador fracassado, um profeta sem credibilidade. Ele já imaginava as pessoas comentando por onde ele passava. Esse aí é o profeta que foi lá em Nínive anunciar uma destruição e não aconteceu nada. Então ele se viu nessa situação de zombaria do povo. Jonas, ele queria o juízo divino. A sua mensagem era uma mensagem de destruição. Ele não tinha amor pelas pessoas. Para Jonas, a estratégia divina era muito tímida diante das outras nações e de outras pessoas. Ele achava que Deus tinha que executar um juízo para dar, assim, uma punição exemplar para o povo de Nínive. E ainda mais, Jonas conhecia algumas profecias de que no futuro os assírios iriam escravizar o povo de Israel. Então, se eles fossem eliminados agora, lá no futuro, não haveria problema. Jonas queria justamente evitar o exílio do povo de Israel no futuro, feito pelos assírios. Por isso que ele desejava a morte dos ninivitas. Jonas, ele foi perdoado por Deus, mas ele não queria perdoar ninguém daquela cidade. Ele foi alvo da graça divina. E Deus disse: Jonas, são 120 mil pessoas. Você acha que eu não vou perdoar essas pessoas que se arrependeram e se converteram? O que Jonas precisava era se converter também, ter humildade no coração. Ele causou um conflito desnecessário. Para a nossa aplicação, podemos dizer que muitas vezes nós fazemos o trabalho de Deus e nós não aceitamos. Eu vi um pastor falando assim, fiquei até espantado. O Bulhão pregando, e ele disse: o Bulhão vai pregar no Ibirapuera, vai falar daqueles assassinos, daqueles ladrões que se converteram. Pelo amor de Deus, o homem só fala disso. Eu falei: pastor, é Deus fazendo o trabalho, salvando pessoas. Pessoas que não tinham nenhuma chance de salvação e recebem o poder de Deus. E o pastor ficou assim pensando: tudo bem. Mas assim, eu vi ali, sabe o quê? Um retrato de Jonas. Uma pessoa que não queria que aqueles que têm menos condições assim tivessem chance de salvação. Então, para as pessoas, pode perceber que há poucas pessoas que vão nos presídios. Há poucos que vão evangelizar os presídios, porque acham que os que estão lá merecem realmente passar por aquilo. Mas há pessoas que se convertem. Quantos presidiários aceitam Jesus, têm a vida transformada, saem de lá, se tornam pessoas assim, cooperadores na missão de salvação. Então nós temos que entender que o coração de Deus não é o nosso coração. Nosso coração humano é muitas vezes assim um coração que deseja a vingança de imediato. Ellen White escreveu o seguinte: os mensageiros de Deus nas grandes cidades devem sentir-se assim animados para fazer o trabalho. Não devem desanimar
com a impiedade e a injustiça e a depravação dos que são chamados a enfrentar essas coisas enquanto proclamam alegres novas de salvação. Ou seja, quem está pregando numa cidade ou num local que tem violência, que tem problemas, oposição, não deve desanimar. Deus está com essa pessoa naquele trabalho. Eu lembro de um pastor que estava numa comunidade e estava ali um rapaz que ele estava sendo perseguido para ser morto por uma facção. E ele se enfiou dentro da igreja para se esconder. Depois ele conversou com o pastor e disse: pastor, o senhor fica quietinho aqui, não fala para ninguém que eu estou aqui. Pastor, se o senhor falar, eu sou obrigado a matar o senhor. O pastor disse: meu Deus, calma, meu jovem. Você está aqui porque Deus trouxe você aqui. Você pensa que você entrou aqui por acaso? Não foi por acaso. Entrei para me esconder. Eu falei: não, fica tranquilo, eu não vou falar nada, mas eu quero que você escute a mensagem cada noite. E ele voltou lá, ouviu a mensagem, entregou o coração a Jesus. Então, as pessoas, havia até alguns diáconos que diziam para o pastor: o pastor está se envolvendo com esse camarada, não é bom, pastor. Esse camarada é da pesada, vai trazer problema para a gente. Gente, ele acabou se convertendo. E acabou depois trazendo outros amigos também para o Evangelho. Então, muitas vezes nós queremos ser mais severos do que Deus. Jonas queria ser mais severo do que Deus no trato com aqueles que estavam errando. Lembro de uma irmã que estava dando estudo bíblico para um rapaz que ele até era alcoólatra. E ele tomou até o 7º estudo. Depois aquela irmã disse assim: escuta, eu vou perguntar uma coisa para você. Você vai se batizar ou não? Ele disse: não, eu só estou estudando com a senhora para aprender um pouco mais. Mas eu não penso em batizar. Ela disse: o quê? Você está fazendo perder meu tempo. Vai para o meio dos infernos. Largou tudo e foi embora para a igreja. Eu estava na igreja um sábado à tarde e disse: irmã, por quê? Cadê o seu estudo? Eu abandonei. Aquele camarada está fazendo perder meu tempo. Irmã do céu. A irmã estava dando estudo bíblico. A irmã foi a única que conseguiu fazer com que aquele moço aceitasse o estudo bíblico. A irmã abandonou o estudo bíblico. Não quero nem saber dele. Ele que vai para o meio dos infernos, fazendo perder meu tempo. Estou dando estudo bíblico para se batizar. Ele disse que não quer se batizar. Mas, irmã, esse trabalho não é seu, é do Espírito Santo. Deixa Deus trabalhar. Ela voltou lá e, graças a Deus, a pessoa, no final das contas, aceitou Jesus, deixou de beber, se tornou um irmão nosso na fé. Então nós temos que ter paciência com as pessoas que estão assim aceitando Jesus e têm pouca chance, na visão humana, de aceitar Jesus Cristo. Para Jonas, o povo de Nínive tinha que virar churrasco, na visão dele. Deus tinha que mandar bola de fogo. Deus mandou bolas de graça. Jonas não gostou. Mas Deus deu a lição para ele. Mostrou através de uma planta como ele estava valorizando mais uma planta do que uma vida humana. Deus nos abençoe. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Aprendemos muito. O Senhor nos chama para uma missão de salvação. O Senhor quer que nós tenhamos compaixão daqueles que não têm nenhuma chance diante da visão humana. Mas o Senhor conhece os corações. Nos dê capacidade, ousadia, coragem para trabalharmos junto do Senhor em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Feliz quarta-feira. Deus abençoe a todos. Amém.